Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, aonde quer que vocês estejam assistindo a mais este vídeo. Aqui é o Marcos. Bom pessoal, vamos inicializar então o quarto. Marcos, me tire essa dúvida por favor. O quadro realmente está se saindo até mesmo melhor do que eu esperava. Embora as visualizações ainda estejam um pouco baixas, mas a visualização, né, no caso, quando o YouTube me avisa dos minutos assistidos, realmente eu estou muito empolgado, viu? Vocês estão assistindo, realmente estão vendo, e isso mostra que o quadro está tendo a sua finalidade. Eu espero que quanto mais pessoas que se inscreverem no canal, esse quadro tenha mais relevância, que ele possa ter mais pessoas assistindo, mais pessoas fazendo perguntas, tá ok? Bom, então eu vou começar aqui com vocês aqui o quadro. Vamos ativar aqui o OBS Studio, ok. Bom, então eu tenho aqui a primeira pergunta, que é do Zebutinons JSKSK. Vocês escolhem os nomes, não, pessoal? Cada nome que vocês escolhem como usuário, mas tudo bem, né? Opa, amigo! Tu sabe o que roda em um i5 3300, 3 GHz, 8 GB sem placa de vídeo? Bom, Zebutinons, obrigado por você ter participado aqui do canal com a sua pergunta. Se não me engano, o i5 3300 é uma HD Graphics 2500. Olha, o problema da Intel nessa questão de processador gráfico, porque a partir na verdade na linha Core, Core I ou Core I, se vocês preferirem, no caso do chip gráfico, tá, da Intel, ele saiu da motherboard e foi para dentro do IHS do processador. Então ele é um novo die. São dois dies dentro, geralmente são dois dies. Ou mais tarde, se eu não me engano, já na segunda e na terceira geração da linha Core, era de dois chips, passou para só um chip. Foi tudo integrado no mesmo die. Então, no caso, né, desse i5 3300, é tudo uma coisa só, tudo um die. Então você dentro do mesmo die você tem chip gráfico e você tem o processador. E essa HD Graphics 2500, ela é razoável. Ela não é assim aquela maravilha. Por exemplo, um chip Vega é melhor do que ela. Então nesse caso aí, o Zebutinons, você vai rodar uns games assim, sabe? Não vai rodar com uma visualização máxima, por exemplo, em HD. Você não vai rodar com 60 FPS, acho muito difícil. Muito difícil você chegar. Você vai chegar ali a 35, 40 FPS. Você vai rodar tipo Dota 2, você vai rodar Team Fortress 2, você vai rodar CSGO, se você gosta, né? Bom, a questão é a seguinte, aqui no canal está comigo o Diego, que é do canal Gamer de PCLON. E lá você provavelmente vai ter muitos games que você consegue rodar, porque ele usa um Q8300 com 4 GB de memória RAM. A questão é que ele tem uma placa, uma GT 610, então você não tem a placa. Mas você tem 8 GB de memória RAM, DDR3, porque nesse processador o mínimo que ele aceita é DDR3. E você, como não tem uma placa de vídeo off-board, então você vai ter que utilizar, no caso, o chip gráfico do próprio processador. Então você vai conseguir sim rodar uns games legais, viu, Zebutinons? Com certeza, tá? Não games tão aprimorados. O mundo aberto eu acho difícil. Você poderia tentar um GTA V, por exemplo, ou um San Andreas, para mundo aberto. Não acredito que você consiga muita coisa, não. Os games mais elaborados vai ter muito, não. Você vai ter alguns lags, tá?
Ela é um chip bem básico mesmo, básico para quase médio. Então, mas vai dar para se divertir, com certeza, até você de repente ter condições de adquirir uma placa off-board, porque aí uma placa off-board, e dependendo aí da sua fonte de alimentação, você vai se divertir muito. Tá ok, Zé Butinons? Eu espero realmente ter esclarecido aí a sua dúvida. Obrigado por você ter participado, espero que você também seja inscrito aqui no canal. Bom, vamos passar então aqui para o próximo. O Kleber Paulucci 7166. Marcos, boa tarde, me tira essa dúvida. Eu tenho um Cortio do E7500 instalado numa placa da sempre Toshiba DDR2775. Não achei especificações dessa placa e gostaria de saber se ela aceita processador Q9500 ou é melhor eu colocar um Cortio do E8500. Bom, Kleber, a questão é a seguinte, eu me lembro que eu até complementei aqui a sua pergunta, né? Eu coloquei aqui, Kleber, preciso do modelo da motherboard para saber, para poder, aliás, pesquisar. E você me respondeu, oi Marcos, o modelo é o STI 005492 e o chipset é o P35G31 e a brand é a IPM31, espero que ajude. Ajudou bastante, viu, Kleber? Um abraço para você, obrigado. Bom, a questão é a seguinte, eu fiz uma pesquisa, realmente algumas pessoas possuem, alguns usuários possuem esse tipo de placa em seu PC. É uma placa já antiga, ela já está quase alcançando a obsolescência. Tá ok? Quase. Eu falo obsolescência no caso, por exemplo, de você querer ver vídeos em alta qualidade ou rodar algum game mais aprimorado. Ela já realmente ela é limitada. Limitada no quesito memória e limitada no quesito processadores. O E7500, Kleber, é um bom processador, viu? Ele não faz assim, ele não deixa tão a desejar para um E8500, tá? No caso, o Q9500 seria um quad-core. Então, você com 4 núcleos físicos, você tem mais fôlego para rodar muito game. Nada que um E8500 não consiga. As pessoas, inclusive tem vídeo no canal, tá? Eu vou colocar até o card aqui, que as pessoas acham assim, tem aquele tipo de pensamento. Não, um quad-core é melhor que um dual-core. Por quê? Só porque tem 4 núcleos? O que importa no processador, tá? Realmente é ele ter um menor TDP, é ele ter, por exemplo, ser melhor, ele ser aperfeiçoado, ele ter realmente ali, né, um chip bem aperfeiçoado, bem diagramado pela empresa. Então, quando você tem, por exemplo, um IPC, no caso, agora achei melhor a palavra. Quando o IPC de um processador ele é alto, tá? Realmente a empresa pensou na hora de projetá-lo, ele vai surpreender muitas vezes os usuários. Esse Cortio do E7500 não vai te deixar na mão não, viu? Você está achando que vai ter muita diferença para outro processador? Para o quad-core, só se você realmente for rodar alguns games aí bem mais pesados. Porque aí tem game que exige mesmo ali 4 núcleos. Vai rodar num dual-core? Vai. Eu já vi pessoas rodando, por exemplo, GTA V num E8500. Com uma placa de vídeo de entrada, uma GTX 550 Ti, por exemplo, e 4 GB de memória RAM. Com 8 GB fica melhor ainda. Só que, por exemplo, o E8500, quem utiliza lá, por exemplo, o Afterburner para medir ali, para saber como é que está a configuração, geralmente o E8500 fica com os 2 núcleos a 100% o tempo todo. Mas como ele tem 65 watts de TDP, ele não vai aquecer tanto, ele vai chegar ali a 68 watts, 68 graus, aliás, ou 70 graus. Tá ok? Então esse E7500 não vai te deixar assim tão assim desapontado. Se você está, eu indicaria então no caso aqui que a sua placa aceita um E8400. Ele tem mais no caso, cache, memória cache L2
de 6 megabytes contra 3 megabytes de um E7500. Mas para você ter uma ideia, existem vídeos aí no YouTube de pessoas que colocaram um E7500 a 3.6 GHz em overclock. E olha, disseram que o PC mudou assim e muito. Alguns games que tinham alguns lags, eles realmente começaram a rodar mais. Eles conseguiram travar tipo o FPS em 30, né? Em 30, né, FPS, em frames, né? 30 frames por segundo. E o game ficou até um pouco mais fluido, como eles costumam dizer. Existem inúmeros relatos, você pode dar uma pesquisada, dá um Google para você ter uma ideia, tá? Realmente o E7500 não é um mau processador. O E8500 é um pouco melhor que ele, sim, justamente pelo fato por ele ter, por exemplo, 1333 MHz de FSB. Tá? O bus dele é maior. O E7500 é 1066. Então ele tem, no caso, quase 200 MHz a mais que um E7500, no caso o E8400. Mas o máximo que ele vai aceitar é o E8400. Outro processador eu acho muito difícil. Aí no caso você poderia pensar também, o Kleber, talvez numa placa off-board. Vai melhorar bastante. Se você colocasse, em vez de você trocar o processador, você, por exemplo, colocasse uma plaquinha off-board, tá? Mas precisa ver o seu slot. Se eu não me engano, o seu slot ele é um pouco mais antigo. Se eu não me engano, acho que é o AGP 8X, se eu não me engano. Precisa verificar. Eu não acredito que ele seja PCI Express 16X. Se for, mas eu acredito que não. Mas mesmo assim, você encontra algumas plaquinhas boas aí. Uma GT, por exemplo. Mas no seu caso, como a sua placa já é um pouco mais antiga, ela já, se eu não me engano, o máximo que ela aceita é DDR2 800 de memória, 800 MHz. Então ela já está um pouco capada já. Capada não, ela já está limitada. Capada quando a gente tem um hardware, e aquele hardware a própria empresa limita para que ele realmente funcione adequadamente. Que ele não queime, por exemplo. Então, eu acho melhor, Kleber, você aí pensar numa troca de motherboard. Se você não tem dinheiro agora, então junta o dinheiro, continua com o E7500, acrescenta uma placa de vídeo, acrescenta um SSD de 120 GB, vai melhorar bastante o seu conjunto. Tá ok? Um abraço. Mas o máximo que ela aceita, tá, é um E8400. Não acho que vai fazer tanta diferença assim não. Tá ok? Então, só para reforçar, um abraço, obrigado por você ter participado aqui do canal. Bom, o próximo aqui não é bem uma pergunta, tá? É uma afirmação do Mauro Antônio da Silva, 6043. O meu sobrinho ganhou um computador sempre Toshiba com o Windows XP totalmente desconfigurado, com um HD de 80 GB, o processador Intel Celeron 420. Ele me pediu para formatar e instalar o Windows 10. Então eu pedi para que ele comprasse uma ventoinha, um SSD e um pente de memória RAM de 2 GB DDR2 para somar potência com as de 512 MB de memória que ele tem. Bom, Mauro Antônio, não é bem uma pergunta, tá? Mas, poxa, obrigado por você ter participado, tá? Com essa colaboração no canal, com essa afirmação, podemos dizer. Mas eu passei ela como se fosse uma pergunta, porque muitas pessoas têm esse tipo de dúvida. Muitas pessoas ainda têm, né? Muitas não, algumas pessoas, né? Possuem essa configuração de notebook e, óbvio, eles querem progredir. Mas, muitas vezes, o Windows 10, ou Mauri, é um sistema operacional pesado, tá? Só com 2,5 GB, né? Porque você vai acrescentar mais 2 GB de RAM. Ele já tem 512. Então a questão é a seguinte: se ele aceita a memória DDR2, o ideal seria você retirar esse pente de 512 e acrescentar 4 GB de memória RAM. Aí a coisa muda, tá? Você pode instalar, por exemplo, lá o Windows 10 de 32 bits, tá? Apesar que se você instalar 32 bits, ele não vai aceitar os 4 GB de memória RAM.
Você teria que instalar o Windows 10, o 64. Mas a questão é que ele é um sistema operacional pesado para o Celeron 400. Na verdade, o seu processador não é o Celeron 420. Eu dei uma pesquisada aqui. No caso aqui, ele é o N420. Tá? Existe uma certa diferença, viu, Amaury? Porque o Celeron 420, ele é um slot ele é LGA 775. E o N420 não, é diferente. Tá ok? Olha só, ele tem uma litografia de 65 nanômetros. Ele tem um núcleo, óbvio. Ele tem 1 megabyte de cache L2. Mas ele tem um barramento, né, como eu costumo dizer, um FSB, né, no caso, de 533 MHz. Para o Windows 10 é muito baixo, precisaria ser no mínimo 800 MHz o barramento dele. Tá? Ele é bom porque ele tem um TDP de 27 watts, então quer dizer que ele não aquece tanto. Já é um ponto positivo. O bom processador é quando ele não aquece tanto. Porque tem uns notebooks que você coloca as mãos assim no teclado. Nossa, você no frio é uma delícia, né? No frio você aquece a mão, porque no calor é complicado, viu? Então, esse Celeron, esse N420, tá? Então, como você pode ver aqui, o barramento dele é baixo, não vai funcionar legal o Windows 10 nele. Vou ser bem sincero para você, tá ok? No caso aqui, eu iria... Porque a questão é a seguinte, se ele quer um Windows 10 para rodar games, o processador não vai ajudar. Tá ok? Só se ele gosta do Windows 10, ele acha o Windows 10 mais bonito. Eu iria, no caso, ali de Windows 8.1. Já que, no caso, ele está com XP, em vez de você passar... Por exemplo, eu uso o Windows 7. Adoro o Windows 7. Gosto demais do Windows 7. Muito bom. Ele não me dá... não tenho tela azul, não tenho reinicialização de sistema. Então, Amaury, vou ser bem sincero, para você tirar... Aliás, para você acrescentar só 2 GB com os 512 MB que ele já tem, é pouco. Se eu fosse você, tirava esse 512 aí. Vendê-lo, não acredito que você consiga, porque é muito pouco. Tá? Então, eu compraria 2 pentes de 2 GB. E outra coisa, compre pentes que sejam semelhantes na configuração. Não compre pentes diferentes, tá? Eu achei esse pente aqui no Mercado Livre, depois achei outro lá no AliExpress, eu vou comprar sempre. Não. Compre pares semelhantes, com as mesmas especificações, para você não ter problema com memória. Tá? Aí sim, ter problema de ficar com tela azul, reinicializando do nada. Porque, olha, eu vou falar a verdade para você, memórias com especificações diferentes, elas são doidas. Para você ter ali reinicialização do notebook, é isso daqui. Tá ok, Amaury? Então, eu, sinceramente, faria isso que você está falando, tá ok? Um SSD. A ventoinha, no caso, seria um suporte refrigerado, eu acredito que você está dizendo. Apesar que existe aquela ventoinha lateral. Não acho aquilo uma vantagem, viu, Amaury? Primeiro porque o que acontece? Esse Intel Celeron N420, ele não aquece, tá ok? Então, eu iria de um suporte, tá? Vou colocar até aqui na tela a foto dele, tá? Eu iria desse... Esse suporte refrigerado é bem melhor, tá ok? E aí, o SSD de 120 GB, tá ótimo. Mais que isso, porque mais que isso ele vai falar assim, não, é muito pouco. Não, ele tem o sistema operacional, vai ter alguns programas instalados, e depois o restante ele pode usar um pendrive de 64 GB, tá ok? 32 GB, para ele ter as coisas dele guardadas. Besteira ter tudo ali no SSD. Só vai ter mais tempo, apesar que um SSD ele pode ter os 110 GB ocupados, que mesmo assim ainda ele continua rápido para inicializar. Então, eu acrescentaria, ao invés de apenas um pente de memória de DDR2 de 2 GB, eu acrescentaria 2 pentes de 2 GB cada um, totalizando 4 GB. Aí eu acredito que o Windows 10 vá realmente rodar
pouco mais fluido, mas eu não acredito não. Ele vai reclamar um pouco, viu, para abrir navegador de internet, para acessar talvez ali um editor de textos. Se for para games, eu sinto te dizer, ele vai ter game ali que infelizmente não vai rodar não. Tá ok, Amorim? Um abraço, obrigado aqui pela sua participação no canal. Bom, vamos para o próximo vídeo. Então eu tenho aqui o VerySub Bow Challenge. Vocês têm realmente, né, uns nomes interessantes. Estou assistindo esse vídeo num corte do E7500. Aí ele dá uma risada. KKKKK. No futuro vou trocar para um corte o quad. Bom, o VerySub, vou ser sincero para você. Você não me passou aqui no caso qual é a especificação que você tem. É preciso saber, preciso pesquisar, tá ok? Se você realmente, se a sua motherboard aceita um quad-core. Tá? Nós tivemos lá a primeira pessoa que participou aqui do canal, por exemplo, a primeira pessoa, não foi o primeiro, foi o segundo, isso. Ele tem lá o STI, e no caso dele lá, aquela placa dele é STI, na Sempre Toshiba Informática não aceita quad-core. Então, dependendo da configuração da sua motherboard, pode ser que ele aceite, pode ser que ele não aceite. Eu digo e repito, não só para você, o VerySub, tá? Mas para todos que estão aqui no canal, um E7500 é um ótimo processador. Ele tem fôlego, ele consegue rodar vídeos em HD, dependendo se tiver uma boa placa de vídeo, ele pode rodar até mesmo em vídeos em 1080. Ele não trava. Tá ok? Eu iria mais aí, em vez de você colocar um quad-core, eu pensaria em uma placa de vídeo, dependendo da sua motherboard, e no caso também aí talvez acrescentaria mais uma fonte ali de alta potência, 350 watts, dependendo do caso. Se você tem uma motherboard um pouco mais moderna, que ela tem, por exemplo, lá uma saída PCI Express lá X16, eu iria, por exemplo, com uma GTX 550 Ti ou uma GT 610, como o próprio Diego do Gamer de PCLOL, ele tem lá no PC. Só que ele tem um quad-core, o Q8300. Mas como você já tem o E7500, eu acrescentaria SSD de 120 GB pelo menos e uma placa de vídeo. Aí você vai se divertir. Posso te garantir, você não vai se arrepender. Aí mais tarde, se você quiser, você troca o processador, se você quiser rodar realmente games mais elaborados. Mas o E7500 você não vai se decepcionar. Tá ok? Bom, um abraço, obrigado por você ter participado aqui do canal. Vamos para o próximo aqui agora. Realmente, acabamos aqui no quadro, eu já acessei todas as dúvidas aqui, ou os comentários que poderiam realmente ter respostas, né? Pessoas que têm até mesmo esse tipo de dúvida. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje foi mais rápido. Estou aguardando, pessoal, mais perguntas, tá ok? Gostaria de perguntas mais elaboradas, perguntas assim daquelas que realmente tomam o meu tempo para que eu possa respondê-las. Mas é um prazer estar aqui fazendo esses vídeos para vocês. Ok? Estou gostando muito desse quadro, eu espero que ele cresça ainda mais. Eu gostaria de ficar aqui 1 hora, por exemplo, respondendo perguntas. Depende muito de vocês. Eu estou aqui de boa vontade, estou aguardando. Então, para vocês que gostaram aqui desse quarto Marcos Me Tira Essa Dúvida, se puder me deixar esse like, tá ok? Peço também para você clicar aqui, para você se inscrever no canal, para você clicar no sininho de notificações e ficar por dentro dos novos vídeos que virão. Já estou com o Instagram pronto, vou deixar no final dos vídeos, ou entre os vídeos, o link para que vocês possam participar. Por que eu vou fazer isso? Ah, Marcos, por que você não coloca na descrição do vídeo o Instagram? Para que vocês realmente possam assistir os vídeos até o final. E vocês vão estar ajudando demais o canal.
Tá? Porque vocês assistindo o vídeo até o canal, vocês dão relevância para o vídeo, vocês dão relevância para o canal, me ajudam demais e vocês vão lá participar do Instagram. Tá ok? Eu vou, olha pessoal, já vou gravar tudo, vou fazer muitas coisas, chamadas, tá ok? Para novos vídeos, para quem quiser participar do Instagram, tá ok? Você vai clicar lá no link e com certeza aí eu vou lá e aceito vocês como membros do Instagram. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.